Eu tô aqui todo santo dia pra gente descobrir juntos todos os santos do dia. Tudo bem aí com vocês? Eu sou o Thiago Lacerda aqui da Patrono. Esse é o Todo Santo Dia do dia 31 de março, último dia do mês, última oportunidade desse mês, pra gente descobrir os santos. Passamos o mês inteiro descobrindo os santos do dia. Está desde novembro aqui, sem falhar um dia. Te convido a participar mais esse dia, descobrir junto comigo mais santos. Temos um martiriológio breve hoje, 8 elogios. E antes da gente começar, eu vou te lembrar aqui do nosso QR Code de Pix para colaborar com esse projeto, com o Todo Santo Dia, com a Patrono, com tudo que acontece aqui, com toda essa iniciativa de falar dos santos, de levar a santidade às pessoas, de levar esse auxílio na busca da santidade, porque a devoção aos santos é isso, é uma ferramenta sonhada por Deus, querida por Deus, para que a gente tenha intercessores e modelos de vida. Então, conhecer os santos nos ajuda a buscar a santidade, a buscar o céu, a amar a Deus. Tu fazendo um Pix de qualquer valor, tu ajuda que esse projeto chegue mais longe, que possa continuar acontecendo. Ele custa dinheiro, custa tempo, então requer esse tipo de contribuição. Além disso, deixando o teu like, a tua inscrição, tu também ajuda bastante o projeto, comentando aqui embaixo, me contando os santos que te chamaram a atenção e rezando por esse apostolado. Falando do Todo Santo Dia para os seus amigos dos Santos do Dia, dizendo onde tu encontrou, onde tu ouviu falar sobre, certo? Vamos ao nosso martiriológio de hoje. Eu vou botar aqui para vocês ele. Só para vocês darem uma olhada. Martiriológio do dia 31 de março de 2026. Temos 8 elogios. Começamos no século V. Nosso primeiro elogio é São Benjamim de Argol, localidade da antiga Pérsia. Hoje parte. A Pérsia é o que hoje a gente entende como Irã, mas se eu não me engano, Argol fica mais perto de onde hoje é Bagdá, que é a capital do Iraque. Vou mostrar para vocês aqui. A gente tem aqui o Irã, ó, estou centralizando. Ó, Teherã, capital do Irã, está aqui. Mas o Império Sassânida, que era o Império Persa dessa época, ele abrangia toda essa outra região, ele ia até os limites do Império Romano. Então, nós temos, cadê aqui? Aqui, ó, Bagdá, tá? Que é a capital do Iraque. Mas toda essa região era a região do Império Sassânida. Dos limites do lado oriental do Império Romano para lá, era o Império Persa. Então, São Benjamim era diácono por persistir em pregar a palavra de Deus no reinado de Vararane V, torturado com canas agudas cravadas nas unhas, consumou o seu martírio. A gente está aqui no cerca de 420, tá? Então, o Império Romano já é católico, oficialmente. Isso aconteceu com Teodósio no ano 380. Mas o Império Persa, ele é zoroastra, né? O zoroastrismo é a religião predominante. Eu não sei se era a religião oficial exatamente, mas era a religião predominante e era a religião dos reis. Então, ali a gente tinha um conflito também entre a, a religião real e aquela religião que estava sendo pregada e que estava convertendo muitos do povo. Por isso, nós temos então São Benjamim, que é um diácono. Vejam, o diácono é um dos graus da ordem. Nós temos diáconos nos Atos dos Apóstolos, inclusive. E ele, por excelência, tem o trabalho de cuidar dos pobres, de proclamação do evangelho, né, ele era auxiliar do bispo já nessa época. Então, é, nós temos diáconos, inclusive em lugares que os bispos não estavam, fazendo as vezes de bispo, e é, de algum modo, uma figura proeminente na comunidade. Né? Uma figura que se sobressai e que pastoreia parte daquelas ovelhas, que junto do bispo, que é o pastor por excelência dali, pastoreia aquelas ovelhas.
Então, Tom Benjamin ele sofre essa tortura em um local que a essa altura era muito mais violento, muito mais perigoso para os católicos do que o Império Romano. Ainda que no Império Romano nós tenhamos, sim, martírios também nessa época. No segundo elogio, temos a comemoração de Santa Balbina, em Roma, cuja basílica no Monte Aventino testemunha a veneração do seu nome antes de 595. Aí a gente está em Roma mesmo. Não tem por que mostrar o mapa. Vamos ver se eu acho aqui a Basílica de Santa Balbina. Santa Balbina, Roma. Basílica de Santa Balbina Laventino. Ó, vou mostrar para vocês aí. Aqui, ó. Aqui é a Basílica. É, vamos ver de satélite aqui para vocês. É isto. Vejam, a gente está aqui. Ó, vou afastar um pouco para vocês verem onde a gente está, um pouco mais no sul de Roma. Ó, a gente tem a cidade do Vaticano aqui no canto, ó. Queria poder escrever aqui por cima. É uma pena que não dá. Mas então é uma basílica que fica mais ao sul de Roma. É, já no século VI, então não é Império Romano aqui, tá? A basílica em si é uma basílica romana, mas a dedicação à santa é uma santa pós-Império Romano do Ocidente. É, inclusive, a tradição nos indica que ela é filha do mártir São Quirino e que teria sido batizado pelo Papa Alexandre I, tá? Curioso isso. No terceiro elogio, em Colônia, na Austrásia, atualmente na Alemanha, Santo Agilolfo, bispo, ilustre pela sua pregação e santidade de vida. Morreu no ano 751 ou 752. Ah, aqui a gente já está naquela evangelização dos povos do território germânico. Não dá nem para dizer dos povos germânicos, porque os povos germânicos mesmo, muitos deles são aqueles justamente que dominaram. O meu mapa tá arriscado ainda, cara. São aqueles que dominaram é, a Europa, Península Ibérica, foram para o norte da África e tudo mais. Então, mas essa é a região. Tá difícil hoje. Essa aqui é a região que a gente tá falando, ó. Pra ajudar, ainda tava fininho o negócio. Tá. Os bispos dessa região foram bispos muito importantes nessa questão de missionariedade, de serem eles que fundavam, que saíam. Eles, junto com os abades, foram essas grandes pontas de lança da evangelização. Então, um bispo que o elogio nos traz, que é ilustre pela sua pregação e santidade de vida, nos traz, além do que os bispos já faziam naquele momento, esse exemplo de católico. No quarto elogio, a gente já dá um salto para 1046, em Parma São Guido, abade do mosteiro de Pomposa, que depois de ter recebido muitos discípulos e construído edifícios sagrados, se consagrou inteiramente à oração, à contemplação e ao culto divino, e quis viver no ermo para se concentrar só em Deus. Mais uma vez, isso tem acontecido várias vezes aqui. Vejam como essa época tem tantos religiosos e religiosas que, ao menos em algum momento da vida, buscam o ermo, o eremitério, buscam a vida longe mesmo da comunidade. E como isso nos mostra
que o desejo por uma vida comunitária mais pobre, mais humilde, é, já vinha sendo suscitado nos corações, isso vai ser consolidado com São Domingos e São Francisco, mas isso é um movimento que já vinha acontecendo, isso não acontece na igreja do nada. Nada acontece na igreja do nada. Todos os movimentos, eles, óbvio, poucos são e grandes são os santos e santas que entendem os movimentos enquanto eles acontecem. Hoje, a gente olha para trás, é muito fácil a gente tirar essas conclusões. Mas na época, né, é como se eu dissesse, é, Deus está suscitando alguma coisa aqui que é, sei lá, um uso de energia, alguma coisa, e dali a 200 anos se descobre o uso da eletricidade. Era uma coisa que não existia antes, então eu sequer tenho, no meu tempo, eu tenho que ser, de fato, uma pessoa muito santa, receber uma graça de Deus para entender esse tipo de coisa. No quinto elogio, em Toulouse, na França, Beata Joana, Virgem da Ordem dos Carmelitas, no século XIV. A gente está muito perto aqui da reforma dos Carmelitas, inclusive. Não temos muita informação sobre ela. É isso, na verdade. Apenas século XIV, Beata da Ordem dos Carmelitas. Talvez no site de algum site dos Carmelitas a gente encontre algo sobre isso. No sexto elogio, em Udine, na Itália, o Beato Boaventura de Forni, da Ordem dos Servos de Maria, que pregando em diversas regiões da Itália exortou o povo à penitência e morreu octogenário durante uma pregação quaresmal, 1491. Vejam, com mais de 80 anos, morreu durante a pregação da quaresma. Ou seja, olhem como é lindo esse tipo de coisa. A gente está vivendo aqui a última semana aqui da quaresma, a semana da Páscoa já. Nos últimos 2000 anos, as pessoas viveram mais ou menos nessa época, muitos na mesmíssima época, né, em muitos anos isso aconteceu na mesma época, esse mesmo momento, nessa mesma meditação de quaresma, nós temos santos que morreram ouvindo e fazendo pregações de quaresma, muito semelhantes às que a gente está ouvindo agora. Como é bela essa vida da comunidade dos santos, do corpo místico de Nosso Senhor. No sétimo elogio, a comemoração do Beato Cristóvão Robinson. Na Inglaterra, foi testemunho do martírio de São John Boast, e passado algum tempo no reinado de Elizabeth I, também ele conduzido à forca em dia desconhecido, igualmente em ódio ao sacerdócio recebeu a coroa da glória. Mais um mártir do período elisabetano, a gente tem a sequência ali do pós-cisma anglicano com ao menos dezenas de mártires. Muitos sacerdotes, mas muitas famílias, muitos leigos que acolhiam ou auxiliavam os sacerdotes. Então, a religião anglicana é uma religião que nasceu roubando, furtando tudo do catolicismo e, inclusive, matando os católicos. Tá? No oitavo elogio, em Ravensbrück, na Alemanha, a beata Natalia Tulaziewski, mártir que durante a ocupação militar da Polônia, sua pátria, depois de ter sido encerrada num campo de concentração por sequazes de uma nefasta doutrina hostil à dignidade humana e à fé, o nazismo, com a inalação de gás letal entregou a alma a Deus. Confesso que eu acho curioso porque o martirológio não nos traz o nome do regime. Em geral, não vai falar de regime comunista, de regime nazista, de revolucionários. Confesso que eu não entendo exatamente por que, se é talvez a tradução, porque na verdade, os elogios a gente já viu ontem ou anteontem, inclusive, que a tradução muda bastante, tá? Então pode ser isso aí, mas eu imagino que não. Vamos olhar o martirológio, vou botar para vocês o martirológio italiano aqui pra gente ver. 31 de março, o que que nos diz? Exatamente, ó. Um campo de detenção, né? Um campo de concentração.
de uma nefasta doutrina contra a dignidade humana, né, do homem e da fé. É exatamente isso. Então, essa foi a nosso último santo, nossa última beata do dia, nosso último elogio. Me conta aqui se algum santo te chamou a atenção. Se tu conhece os contextos, né, se tu entende em que momento da história essas pessoas vieram. Se nenhum te chamou a atenção, eu vou te dar uma sugestão, duas sugestões, tá? São Guido, como é que tu vai encontrar ele? Vamos ver no G Católico aqui. Talvez São Guido de Borgo. Vamos lá, festas do dia 31. São Guido de Pomposa, provavelmente, tá? E São Benjamim da Pérsia, ou São Benjamim de Argol, certo? Acredito que as histórias deles possam te chamar a atenção, pesquisa minimamente. Pede pro ChatGPT te contar, vai falando com o ChatGPT aí, ou vai no Wikipedia rapidinho. Deixa o teu like, a tua inscrição. Ajuda aqui nesse Pix, aqui do lado. E eu te espero amanhã para mais um Todo Santo Dia. Tchau.